Bom dia. Nós queremos saudar a cada uma de vocês que nos acompanham neste dia. E queremos fazer essa saudação com a palavra bíblica do Salmo 132, onde o salmista diz assim: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Nós sabemos que a partir do Evangelho e a partir do nosso batismo, todos nós somos chamados a sermos sacerdotes. Então também neste culto, de forma conjunta, nós estamos sendo chamados para nos colocarmos nas mãos de Deus, para louvarmos o seu nome e também para nos prepararmos, para servirmos como sacerdotes neste mundo onde Deus nos coloca. Podemos também perceber que a partir de hoje o nosso paramento é verde, e este paramento vai nos acompanhar verde até praticamente no final do ano. É o tempo em que nós lembramos especialmente da missão da igreja, da missão da comunidade. E é por isso então que nos reunimos aqui em culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós queremos convidar para ouvir e cantar o canto número 15 do nosso livro de cantos, Em Tuas Mãos, ó Senhor, sempre estamos. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos ou aonde tenhamos que ir, da extensão de Tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. De Tuas mãos nós partimos, Senhor, e a elas vamos voltar. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em Tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Eu quero convidar para nos colocarmos diante de Deus em oração. Senhor, nosso bondoso Deus, agradecemos pela dádiva da vida. Obrigado, Senhor, porque podemos experimentar comunhão contigo e também uns com os outros, mesmo quando estamos fisicamente longe. Ao mesmo tempo, quando nos colocamos na Tua presença, podemos e queremos reconhecer que Tu conheces cada detalhe das nossas vidas. Tu sabes exatamente, Senhor, onde estão as nossas fragilidades, as nossas alegrias e as nossas necessidades. Por isso pedimos, venhas estar conosco neste tempo de culto e permita que sejamos conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Assim nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E na sequência nós queremos ouvir a primeira leitura bíblica, que hoje será conduzida por uma das confirmandas da comunidade. Quem fará a leitura é a Luísa.
Vamos ouvir agora a leitura do Salmo 100. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Até aqui a leitura bíblica. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Nós queremos ouvir a leitura do Evangelho conforme Mateus, capítulo 9, versículo 35, até no capítulo 10, o versículo 8. Esta palavra diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então Jesus se dirigiu aos discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Felipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Até aqui a palavra do Evangelho. Aleluia. Senhor, nosso bondoso Deus, nos colocamos agora como teus filhos e tuas filhas
diante desta tua palavra. Pedimos que tu possas abrir nossos ouvidos, mentes e corações, de modo que possamos entender e receber aquilo que tu queres nos ensinar. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, no culto do último final de semana, nós falamos sobre os sentimentos que nos acompanham neste tempo diferente que nós estamos vivendo. Falamos sobre aquilo que eventualmente nos causa indignação, mas também sobre aquilo que nos causa admiração, sobre aquilo que nos inspira. E hoje nós queremos conversar sobre compaixão. O que neste nosso tempo e na nossa vida, o que faz com que nós tenhamos sensibilidade, ou que tenhamos compaixão em relação às outras pessoas? Com esta pergunta nós olhamos para o Evangelho que foi lido. Uma palavra muito, muito preciosa. Ela conta que nas suas andanças pela Galileia, Jesus ia ao encontro das pessoas. Ele as visitava, dava atenção para elas, pregava, anunciava a mensagem do reino de Deus, curava as suas enfermidades. E à medida que Jesus caminhava e tinha esta atitude em relação às pessoas, as demais iam percebendo aquela que é a vontade de Deus para o ser humano. E em dado momento Jesus passa a perceber que existe um grande número de pessoas que estão urgentemente precisando de ajuda, estão em situação de sofrimento ou estão sem rumo na sua vida. E Jesus expressa isso literalmente dizendo que ele viu, olhou para as multidões, compadeceu-se delas e disse que essas multidões pareciam ovelhas sem pastor. Compadecer-se significa olhar a dor do outro com os olhos do coração. Compadecer-se significa ter sensibilidade para a situação que a outra pessoa está vivendo. Compadecer-se significa se comover com aquilo que o outro está sentindo. E numa postura ativa, ir ao encontro das suas necessidades. E quando Jesus vê essa gente toda e constata que elas estão aflitas e exaustas, Jesus compara essa multidão, essas multidões, com uma roça que está pronta para a colheita. Poderíamos imaginar um grande trigal que está por ser colhido. E Jesus diz: nós precisamos pedir, rogar ao dono desta roça, desse trigal, para que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. E é interessante na forma como Mateus, o evangelista Mateus, dispõe o evangelho. É neste momento que aparece o nome dos 12 discípulos. Ou seja, Jesus, além de dizer que nós precisamos pedir a Deus por mais trabalhadores, Jesus, em parte, começa a resolver este problema da mão de obra. Quando ele chama os 12 discípulos e os envia justamente para fazer basicamente a mesma coisa que Jesus estava fazendo. Vão ao encontro das pessoas
que estão precisando. Anunciem a elas o Evangelho. Curem, em outras palavras, deem alento e deem esperança para essas pessoas. E é interessante que no versículo final que nós lemos do Evangelho, esses discípulos, eles ouvem Jesus dizendo assim: de graça recebestes, de graça dai. Eles são lembrados que eles também eram anteriormente ovelhas perdidas que estavam buscando rumo para a sua vida. E à medida que elas encontram Jesus, que Jesus as encontra, elas percebem o sentido da sua vida. Elas se sentem sendo abraçadas por Deus. E agora eles são lembrados que assim como eles receberam de graça, eles também devem levar essa mensagem de graça adiante para as outras pessoas. Fica claro que não existe nenhuma mercadoria para ser vendida. Não existe nada para ser negociado, nada para ser barganhado. Vão, compadeçam-se das pessoas e anunciem que o reino de Deus está próximo. Estimados irmãos, estimadas irmãs, também à nossa volta, também no nosso mundo, há muitas pessoas exaustas, aflitas e cansadas. Pessoas buscando rumo para a sua vida. Estamos em meio a uma pandemia que deixa pelo caminho um rastro de morte, de luto, de sofrimento e de dor. Deixa também pelo caminho pessoas que vão adoecendo na mente, no espírito. Pessoas que se sentem fragilizadas ao perderem o seu emprego. Ou seja, não é tão difícil observar e perceber, se temos olhos para isso, que também no nosso meio existem pessoas, existem ovelhas exaustas que precisam de uma palavra de ânimo e de alento. E como é bom neste momento podermos abrir o Evangelho e perceber que Jesus olha para nós com compaixão e com sensibilidade. E que podemos nos sentir abraçados por Deus. Mas também perceber que ao mesmo tempo nós somos chamados para sermos trabalhadores nesta seara, nesta colheita que está diante de nós. Nós queremos usar um exemplo que talvez vai nos ajudar a entender isso um pouco melhor. Conta-se que na Alemanha, logo após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945, não muito depois do término da Segunda Guerra, faleceu um médico aos 89 anos de idade. E quando os filhos se reuniram para olhar as coisas que o pai tinha deixado, eles encontraram num pequeno armário possivelmente aqueles objetos que o pai mais valorizava. E encontraram 4 objetos naquele armário. O primeiro objeto que eles encontraram era um colar de pérolas que pertencia à mãe deles. O segundo objeto que eles encontraram foi uma pequena plaquinha de prata que este médico tinha recebido quando ainda estudante na universidade. O terceiro objeto era uma pequena peça de marfim de estimação que tinha vindo da África. E a quarta coisa que encontraram e que causou a sua surpresa foi um pedaço de pão velho e seco. E eles ficaram se perguntando o que significa este pedaço de pão. Consultaram então uma antiga cozinheira que eles tinham tido na sua casa.
E a cozinheira contou para eles a seguinte história. Um dia desses, logo após a guerra, havia muita fome no país na época, e um dia desses o pai recebeu a visita de um amigo que trouxe para ele um pedaço de pão. Assim que o amigo foi embora, aquele médico idoso pensou assim: eu já sou velho, e lembrou que a sua vizinha tinha uma criança que estava doente. E pensou consigo: eu vou dar este pão para esta vizinha, para compartilhar com esta criança que ela precisa mais deste pão do que eu. A vizinha recebeu o pão e pensou num senhor idoso que morava não muito longe dali, e levou o pão para ele. E este senhor idoso, ao receber o pão, ele lembrou que a sua filha, que morava num porão ali próximo, tinha 2 crianças pequenas, e levou o pão então para a sua filha. E a filha, ao receber o pão, lembrou do velho médico e levou o pão para ele. E quando o médico recebeu este pão e percebeu que era o mesmo pão que ele tinha passado adiante, ele disse: enquanto nós tivermos o amor, poderíamos dizer a compaixão, que é capaz de repartir o seu último pedaço de pão. Nós não precisamos temer pelo nosso futuro, porque este pedaço de pão matou a fome de várias pessoas, sem que ninguém tivesse comido sequer um pedaço dele. Nós vamos guardá-lo bem. E cada vez que o desânimo se abater sobre nós, nós vamos olhar para ele. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos, de certa forma, em meio a uma guerra. Existem muitas dificuldades, talvez perto de nós nem tantas como em alguns outros lugares, mas existem pessoas em nosso meio precisando de ajuda. E quando nós olhamos para o Evangelho e vemos que Deus nos abraça, nos acolhe e olha para nós com compaixão, nós somos renovados no nosso ânimo e nós somos chamados por Deus a termos esta mesma sensibilidade e compaixão com as outras pessoas. E somos lembrados que nós recebemos de graça de Deus e somos chamados a compartilhar. É um momento mais do que nunca para nos darmos conta daquilo que de fato interessa e nos desapegarmos daquilo que é secundário e daquilo que é superficial. Também nós recebemos de graça e somos chamados a dar de graça às pessoas que mais precisam. E à medida que nós fizermos isso, nós podemos afirmar como aquele velho médico: à medida que fizermos isso, nós não precisamos temer pelo nosso futuro, porque tudo o mais estará nas mãos do nosso bom Deus. Que Ele nos ajude e nos sustente. Amém. Abre nossos olhos e vem ouvir mais. Dá, Senhor, ouvidos que dão atenção. Mãos que aprenderão dores aliviar. Pés que não hesitam
Queremos compartilhar com vocês, neste culto, 2 avisos. O primeiro deles é que a oferta deste culto é uma oferta local, destinada para a própria paróquia. Mais uma vez, nós agradecemos a todos aqueles que têm feito as suas ofertas via depósito bancário ou junto com a sua contribuição regular. Essas ofertas são muito importantes para que os trabalhos possam ser mantidos nos mais diversos âmbitos da SLB. E um segundo aviso um pouco mais genérico é assim: aos poucos nós sabemos que precisamos nos preparar para o retorno às atividades presenciais. Nós ainda neste momento não temos data definida para isso. A diretoria da paróquia, juntamente com os presbitérios das comunidades, vai se ocupar com isso. Mas oportunamente nós vamos informar vocês de quando nós retornamos com as atividades presenciais. Até porque, quando voltarmos, nós vamos ter uma série de cuidados a serem tomados, a serem observados, para que a gente possa fazer isso também de acordo com as orientações das portarias do Estado e também orientações do Sínodo e da ISLB. É isso. Quero convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus, agradecendo e também intercedendo. Obrigado, Senhor, porque Tu vens a nós através da Tua palavra. Obrigado porque olhas para nós com amor e compaixão. Mas esse mesmo olhar de compaixão se dirige também a todas as pessoas. E por isso nós queremos interceder por aquelas pessoas em nosso meio que estão em situação de sofrimento, seja qual for a razão. Que Tu possas aumentar em cada um de nós a sensibilidade e a disposição para ir ao encontro de quem mais precisa. Intercedemos também pelas lideranças e autoridades em todos os âmbitos. Ajuda, ó Deus, para que também essas pessoas se comovam e sejam movidas a fazer o melhor pelo bem comum. Enfim, Senhor, Tu que conheces toda a nossa vida, nós queremos agora colocar tudo diante de Ti, colocar nas Tuas mãos. E queremos fazê-lo quando juntos oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda queremos ouvir e cantar juntos, se assim o quisermos, o hino 567, Canção do Cuidado. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a Tua mão e conduz a minha vida nesses tempos de aflição. Concede-me guarida sobre a luz do Teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vai guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar e eu caia em Teu abraço. Nós queremos receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face
e te conceda da sua paz. Amém. É nesta paz que nós queremos permanecer, mas também nos colocando sob as mãos de Deus, que se compadece de nós, e como instrumentos, como trabalhadores seus, nesta seara onde nós estamos vivendo. E que desta forma, todos nós tenhamos uma abençoada semana. Amém.